Todo mundo me pediu e eu vou ensinar hoje a fazer esse cogumelo de crochê. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma bola. Essa aqui tem tamanho 7,5, mas você pode fazer de 7, de 8, de 9, do tamanho que você tiver. Eu sempre pinto da cor que eu vou fazer o trabalho, para se ficar algum buraquinho, a gente não vê o isopor. Aqui eu pego um estilete, corto ela na metade. Então, com uma bola dá para fazer 2 cogumelos. Agora aqui eu vou cortar e vou começar a fazer o nosso cogumelo de crochê, que vai ficar bem bonitinho. Eu peguei a minha lã vermelha, uma lã para tapete, peguei a minha agulha número 4,5 e agora eu vou fazer em torno de 13 correntinhas. Mas, na verdade, eu acabei fazendo 15, porque você vai medir na sua bola. Não dá pra gente dar um número exato por causa do tamanho do ponto, aquelas coisas que eu sempre falo. Aqui eu poderia ter feito, em vez de 15, poderia ter feito 13. O ideal é que fique bem justinha, sabe? Que ela comece aqui em cima e que ela fique bem justinha ali no meio. Que ficou meio curtinha, achei que eu tinha que fazer mais, mas na hora que eu fechei, eu achei que eu poderia ter feito menos pontos para ficar mais justinho. Ficou bonitinho, não que ficou feio, mas se você faz mais apertadinho, vai com certeza ficar mais bonito, vai ficar mais justo na bola e vai ficar mais bonito. Lembrando que quando você usa uma bola tamanho 7, 8 ou 9, toda vez que você faz uma forração de crochê ou de tricô, ela vai ficar maior do que a original, bem maior inclusive, nem parece do mesmo tamanho. Então, se você vai fazer vários do mesmo tamanho, você já compra as bolas do tamanho certo para não ter problema, não ter erro. Aqui vamos lá. Nós vamos fazer as 5 primeiros pontos, vai ser de ponto baixíssimo. Eu botei câmera lenta aqui, porque para todo mundo conseguir ver, porque eu sempre acho que estou fazendo devagar e estou fazendo depressa. Então, os 5 primeiros pontos, você faz em ponto baixíssimo. Só os 5 primeiros. Depois você vai seguir até o fim da carreira em meio ponto alto. Mas eu vou mostrar para vocês a partir da carreira seguinte, da carreira número 2, para mostrar para vocês aonde vocês vão pegar a alcinha de trás para conseguir fazer um trabalho bem bonito, tá? Então, aqui a gente faz 5 pontos baixíssimos, os primeiros 5, e depois segue com meio ponto alto até o final da carreira. A gente faz isso porque essa parte que vai ficar para cima, ela vai ficar mais justinha, ela não vai ficar tão enrugadinha. Então, ela vai fazer um trabalho mais de ficar justo. Por isso que a gente faz 5 pontos baixos e depois segue em frente. Se você quiser fazer também alguns pontos baixos nas últimas carreiras, você pode, porque aí vai ficar justinho em cima e embaixo. Eu ensinei dessa forma, porque dessa forma já dá certo. Agora, se você quiser ficar bem apertadinho, você pode fazer 5 carreirinhas para lá, para o final, e 5 do começo em ponto baixíssimo. Aqui é meio ponto alto, então não é o ponto alto que a gente pega 2 e depois um. Aqui a gente vai passar o fio na agulha, colocar dentro do nosso ponto, deixar 3 e já puxar todos de uma vez, tá? Isso vai ser até o final da carreira.
Aqui eu já vou fazer a segunda carreira, então vocês prestem bem atenção aonde eu vou colocar a minha agulha. Eu vou colocar só na alcinha de trás e eu vou começar com o meio ponto alto, tá? Então eu vou fazer uma carreira com 5, começando com 5 baixíssimos e o resto meio ponto alto. A seguinte é toda em meio ponto alto. A próxima é 5 pontinhos de ponto baixíssimo e o resto de meio ponto alto, para não ficar muito apertado e muito ruim de trabalhar. Você pode fazer as 5 primeiras em ponto baixíssimo desde o início, se você quiser, em todas as carreiras, mas vai ficar bem difícil de você pegar o ponto, vai ficar muito franzido. Então, eu acho que assim, um sim, um não, vai ficar tão bom quanto. Então, essa segunda, você vai fazer toda em meio ponto alto. Aqui a gente está chegando no fim da carreira, gente, e fiquem atentas para pegar realmente a última alcinha que vocês verem, tá? Porque senão o trabalho vai ficar errado. Ele vai ficar torto, ele não vai ficar certinho. Aí a gente faz uma correntinha e vira. Agora, a próxima, a gente vai fazer os 5 pontos baixíssimos no comecinho. Aí a gente faz os 5 baixíssimos e continua com meio ponto alto. E assim a gente vai fazer o nosso trabalho, medindo a nossa bola para ver qual é o tamanho que a gente vai precisar fazer. Também não tem o número certo de carreiras, porque depende, do tamanho da sua bola. Então, você vai ter que ir fazendo e ir medindo. Aí, ó, fez as 5 primeiras, depois você segue com meio ponto alto. Agora é a próxima e a gente vai fazer tudo em meio ponto alto. Então, vocês não podem esquecer que é um sim, um não. Então, uma carreira a gente faz com as 5 primeiras em ponto baixíssimo e a próxima toda em meio ponto alto. E assim a gente vai até a gente completar o tamanho da nossa bolinha, que a gente vai ficar medindo também, tá? Porque não dá pra gente saber só no olhômetro. Depois que você fizer a primeira, você pode deixar a medida certinha, o número de correntinhas e o número de, ou em centímetros ou em carreiras, para você fazer todas as outras e não ter que ficar experimentando todas as vezes, tá? Mas basicamente é isso. É só isso, você tem que fazer essa parte menorzinha para poder não enrugar tanto na hora que você for franzir dentro da sua bola. Porque a gente não está fazendo circular, a gente está fazendo num ponto que é meio na vertical, na verdade, esse ponto. Então, ele vai ficar realmente na vertical no nosso cogumelo. Olha aqui como ele vai ficando menorzinho de um lado e mais gordinho de outro. Aí, olha, é assim que ele vai ficar. A gente vai completar toda essa voltinha e depois eu volto para mostrar para vocês como faz para fechar. Aqui, ó, eu fiz já a medida que eu achei que estava boa. Eu vou medindo na bola e assim, o ideal é que fique bem justinho, até que não ficou muito justo aqui para mim, tá? Eu poderia ter deixado até um pouquinho mais justo, que poderia ficar melhor. Mas eu achei que assim também ficou bom. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar essa parte, vai fechar e depois vai franzir em cima e embaixo. Agora eu vou fechar, vou costurar ele bonitinho. Aqui a costura também não tem mistério, você pega nas alcinhas,
Se você pegou na alcinha de fora, você vai seguindo assim para ficar bonito, porque você não vê a costura dele depois de pronto. Você não sabe aonde é que você emendou, porque fica tão perfeito que não dá nem pra gente saber. Aqui a gente vai fechando e depois a gente vai colocar a nossa bola aqui dentro. Agora é a hora da gente vestir a nossa bola. A gente veste a bolinha, vai estar apertadinho, mas aí você ajeita bastante e você vai pôr a parte que você fez menorzinha para a parte de cima do cogumelo, para ficar mais bonitinho a parte de cima, que é a parte que todo mundo vai ver. Por isso que eu não fiz muita questão de fazer ela bem apertadinha lá embaixo, porque ela ninguém vai ver aquela parte. Parte de baixo que vai ficar presa a madeirinha, ninguém vai ver. Aqui você pega nas alcinhas mais altas que você vê, mais pertinhos assim do final, né? Mais pertinho do final do seu trabalho, não pega muito no meio, porque senão vai ficar uma parte para fora, assim, meio grande. Que também não tem um lugar muito certo, você vai pegando em todos os pontos, o importante é pegar todos. E depois você vai franzir e vai ficar perfeito. Olha aqui como ficou bonitinho. Você franze bem, arremata também bem arrematadinho para ele não abrir. Agora nós vamos fechar a parte de baixo. E a parte de baixo é exatamente do mesmo jeito. A gente vai pegar o restinho de fio que tem, vai passar pelas alcinhas que a gente vê, vai franzir e vai fazer um arremate. Só que aqui a gente não vai fechar tão bem fechadinho como a gente fez lá em cima, porque a gente vai colar aqui a nossa base, né? Nosso pedacinho de madeira. Mas se a gente só colar ele não vai ficar bom, porque ele vai grudar na parte de lã, de crochê, e vai ficar todo solto. Na hora que você pegar, ele vai ficar todo mole. Então, a gente vai ter que prender ele, na verdade, com um palito também, com um palito de churrasco, para ele ficar bem preso, com palito de churrasco e cola, as duas coisas. Então, a gente vai deixar esse buraquinho aí no meio para o palitinho poder passar por ali. Porque o isopor, gente, ele vai ficar melhor sempre se ele tiver um arame ou um pedacinho de madeira que fique espetado nas duas superfícies para ele não ficar se mexendo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui, isso eu já mostrei para vocês, eu mostrei nas minhas lives. Isso é um pezinho de pinos que eu uso. Eu corto ele do tamanho que eu quero para ser, na verdade, o caule dos meus cogumelos, tá? Então, ele não é também um tamanho específico. Você pode fazer grande, pequeno, isso também não tem um tamanho certo. Olha o que que eu faço. Eu pego, faço um furo aqui no meio. Pego a minha dreme, eu faço um furo não muito grande, eu pego um palito de churrasco, coloco ali dentro, eu também coloco ele com cola. Aqui eu não coloquei porque ele estava bem justo. Aí eu corto um pedaço, esse pedaço que vai para fora eu ainda reaproveito. Então, você não jogue fora esse pedaço também. Aqui eu já coloquei, olha como ficou bom. Agora eu vou colocar Super Bonder aqui tudo em volta, no palitinho e também no pedacinho de madeira. E vou colocar a nossa bolinha, nosso cogumelo, nossa meia bola, apertar bastante para ele colar bem e vai ficar pronto o nosso cogumelo. Olha só como ficou lindo o meu cogumelo, gente. Eu espero que vocês façam vários, porque tá muito em alta, tanto para o Natal quanto para os seus enfeites em casa. Olha só que lindo que ele ficou.
Qualquer dúvida, gente, vocês podem me chamar nos comentários.